Olha Israel, que Bezerra Hashem tenham Miriam Bat Norma Becky. Então, no meio a gente Sara Batiachi. Bezerra Hashem tenham um pronto restabelecimento e voltem aos seus afazeres diários. Bezerra Hashem, Betov Shar Olha Israel. Bom, realmente, como nós iniciamos, não tem maneira melhor de se preparar do que falar um pouco sobre, não só sobre a festa de Shavuot, isso a gente vai falar na segunda parte, calma, não vai ser tão longo assim, Bli Neder, eu prometo, mas eu quero tentar começar, eu acho que sempre a gente tem que na nossa vida conhecer personalidades judaicas, né? A gente tem um costume, muitas pessoas aqui vieram de fora, nasceram no Brasil e etc, e a gente tem um costume muito grande de conhecer, né, as famosas personalidades, as celebridades, quem aparece na novela das 8, das 9, das 10, da meia-noite, o Big Brother, 24 horas por dia e etc. E às vezes a gente esquece um pouco de olhar para dentro. E quando eu falo para dentro, eu estou dizendo dentro das nossas personalidades, de pessoas que foram importantes e que sem dúvida nenhuma foram um marco para o judaísmo e para a história da humanidade. E quando a gente fala em Torá, normalmente em quem a gente pensa? Vamos lá. A gente fala de Moshe Rabbeinu, que recebeu as Luchot Abrit e etc. Muito bem. Mas depois da época da Torá, a gente pensa em quem sempre? David Ameller. Vocês não falaram que eu tinha certeza que ia ser o primeiro, assim. Rambam, Rashi. Antes deles. Ruth, a gente vai falar também, Bezerra Hashem, um pouco sobre ela. Rabi Akiva, esse que eu achei que ia ser o primeiro, assim, que ia explodir. Rabi Akiva, com todo o seu, né, com toda a sua força de vontade, com 40 anos, analfabeto, todo mundo já conhece, a gente não vai falar de Rabi Akiva hoje, não se preocupem. Mas a gente sim vai falar sobre uma pessoa, e eu quero trazer essa história, que, na minha humilde opinião, é uma história fenomenal, que vai dar pra gente uma força fora do normal, para entrar na Shavuot, como a gente fala, como Shetzarich. Eu vou ler uma pequena parte dessa história, porque não dá para decorar todos os detalhes, e eu acho que cada detalhe dessa história é incrível. E a gente vai falar hoje sobre uma personalidade que fala o seguinte: essa história ela é contada, não está na Gemara, não está na Mishnah, não está nada, está num lugar chamado Pirkei de Rabi Eliezer. Foram ditos que foram, literalmente, pessoas vinham e contavam, e aí de repente você juntava tudo. E dentro do Pirkei de Rabi Eliezer começa falando o seguinte: Maaseh Berabi Eliezer ben Urkenus. Alguém aqui já ouviu falar em Rabi Eliezer ben Urkenus? Um pouco desconhecido, né? Mas vocês vão entender que homem foi esse e como a história dele começou. Olha que coisa incrível. Conta assim: Ayu leviv chorshim, ve'ayu chorshim al gabei amane, ve'u haya choresh betarshin. Conta a história do Pirkei de Rabi Eliezer que Urkenus era um dos grandes milionários que existia em Eretz Israel. Com ele tinha o famoso Ben Kalba Savua, não é verdade? Ben Tzitz também, que eram pessoas muito, muito ricas que conseguiam sustentar a economia de Israel. A gente está falando aqui na época do segundo templo sagrado. E aqui conta que um dos afazeres desse homem chamado Eliezer, filho do Urkenus, era trabalhar o campo. Ele trabalhava o campo como na parte da agricultura, como muitas pessoas faziam. É interessante que ele tinha muitos irmãos e muitas irmãs. E conta aqui no Pirkei de Rabi Eliezer que o lugar mais fácil de arar o campo é numa planície. É quando tem um vale. E o lugar mais difícil é no topo de uma montanha. Todos os irmãos, todos os filhos de Urkenus faziam, eles aravam o campo nesse vale. E chegavam para Eliezer e falavam: Eliezer, você é o patinho feio da família, digamos assim, vai até o topo da montanha e é lá que você vai arar o campo. Eliezer olhava e falava: mas como que eu vou fazer, e etc. Mas não tinha jeito. O que ele ia fazer? Mandou, ele foi. E conta aqui que de repente ele estava arando o campo e a chave lo veio a morrer. Ele começou a chorar. Amar lo aviv, chegou o pai para ele e perguntou: Mipnei ma tá morrer? Falou: Eliezer, querido, vem cá, o que você está chorando? Shema mitztaer atash atahoresh betarshin. Ele falou: talvez você está triste
Porque você está agora arando aqui no alto dessa montanha e não como seus irmãos? Ele falou, tá bom, se esse é o seu problema, Eliezer, você pode ir para o vale e arar por lá. E ele, quando foi para lá, foi para esse vale onde os irmãos também estavam e ele chorava. Veio o pai para ele e perguntou o que para ele? Filho, por que você está chorando? Será que você está triste porque agora eu te tirei do alto da montanha e te coloquei no lugar bom para arar o campo? Amru Lolav virou para o pai e falou, pai, não é nada disso. E aí o pai perguntou para ele, não, então me fala, lá mata morrer. Amar lo shani mevakesh lilmod Torah. O Eliezer vira para o seu pai Urkenus e fala para ele, pai, o motivo do meu choro é porque eu quero estudar Torá. Quem dera os filhos pudessem falar isso sempre para os pais. Alevai. Amar lo, Urkenus olhou para ele e falou, Való benessrim ustaim shanata. Falou, querido, não está um pouco velho para isso não? Está com 22 anos na cara, cheio de night para fazer. Quer estudar Torá? Mas agora, Zé, o que está acontecendo aqui? E você está pedindo para estudar Torá? Falou, filho, calma, olha só. Você nasceu filho de um milionário. Você tem o seu futuro garantido. O que você está preocupado agora com Torá? Você tem 22 anos. Vai curtir a vida. Carpe diem, vamos. Um dia, vamos aproveitar os dias. E aí ele vira para ele e fala, faz o seguinte. Olha, já que você não tem mais chance, Eliezer, casa com uma esposa, tenha filhos e você vai ser o responsável por levá-los à escola. E aí você vai poder ensinar, você vai poder ter que os seus filhos, pelo menos os meus netos, aprendam Torá. Conta aqui, no Pirkei de Rabbi Eliezer, Asashtei Shabbatot velo ta'am klum. Shabbatot aqui, quando a gente fala, não é a ideia de Shabbat ou Shabbat. Shabbat aqui, a ideia é uma semana. Conta o Pirkei de Rabbi Eliezer que Eliezer passou 2 semanas velo ta'am klum. Em outras palavras, jejum. E ele chegou num nível tão forte, não de Torá, em relação a Neshama dele, que conta aqui, o que conta? Como sempre, vem o nosso querido Eliyahu Navi. E aí, falou para ele, Ben Urkenus, lama taborrer. Falou, Ben Urkenus, por que você está chorando? Derechagav é interessante, pessoal, vou fazer um parênteses. Se Eliyahu Navi apareceu para ele, depois de 2 semanas que ele não provava nada, que ele não comia nada, é óbvio que Eliyahu Navi sabia o motivo dele estar chorando, não é verdade? Então por que ele pergunta para ele? Por que ele pergunta por que você está chorando? Era achar se ele virar e já dá logo o conselho, não é verdade? Daqui a gente aprende algo muito forte, que a gente também aprende lá em Sefer Bereshit. Eliyahu Navi aqui, o que ele queria? Exatamente o contrário do que o pai de Eliezer conseguiu fazer. O pai de Eliezer, quando o filho vem com um pedido, e ele vira para o filho fala, pai, eu quero estudar Torá, e ele fala, não dá mais para você. O que ele fez nesse momento? Ele destruiu. Ele destruiu um sonho. E Eliyahu Navi aqui, de alguma forma, o que ele tenta fazer? Ele tenta consertar. Ele tenta fazer com que Eliezer confie de novo em uma relação. Quem faz exatamente a mesma coisa é a Kadosh Baruch Hu. Lá quando, em Sefer Bereshit, quando Adam Arishon ele peca, qual é a primeira pergunta que a Kadosh Baruch Hu faz para ele? A Kadosh Baruch Hu podia ter chegado para Adam e, Adam, por que você fez isso? A primeira pergunta é, Adam, Ayeka, cadê você, Adam? Todo mundo pergunta, o Mefarshim perguntam no, Kadosh Baruch Hu não sabia, cadê Adam? O que eles respondem? Se a Kadosh Baruch Hu tivesse falado com Adam de uma maneira, Adam, por que você pecou e etc., ele teria estragado a relação deles. Então ele primeiro chama Adam para perto dele, para depois repreender ele por ele ter comido e etc., e trazer todos os castigos. E exatamente isso aqui que Eliyahu Navi vem fazer. Ele vira para ele e fala, filho, Eliezer, por que você está chorando? E ele vira para ele e fala o quê? Amar lo, mipnei shani mevakesh limod Torah. Eu estou chorando porque eu quero estudar. Só quero estudar Torá. Entender um pouco mais alguma coisa.
Amar lo, imata mevakesh lilmod Torah, se você realmente quer, ale Yerushalayim etzel Rabi Yochanan ben Zakkai. Vai até Yerushalayim e se dirige a Rabi Yochanan ben Zakkai. Rabi Yochanan ben Zakkai naquela época, só para vocês entenderem, ele era como se fosse hoje em dia gadolador da geração, o gigante da geração. Ele era o chefe do tribunal rabínico em Yerushalayim, um gigante. Falou, vai até ele. Amad ve'alach. Ele levantou, deixou tudo que ele estava fazendo e ele foi. Esse era Rabi Yochanan ben Zakkai. Até Rabi Yochanan ben Zakkai. Agora imaginem vocês o encontro de Eliezer ben Urkenos com Rabi Yochanan ben Zakkai. Sobre o que eles falaram? A gente está falando do gadolador e, desculpa, com todo respeito a ele, como uma pessoa que tem força de vontade, fofinha. Pessoa fofinha, vamos. Olha o que acontece. E a Shavlo sentou na frente de Rabi Yochanan, veio a borrer, começou a chorar. A chorar mamás. Amarlo, mipnei mata morrer, filho, o que você está chorando? Amarlo, mipnei she'ani mevakesh lilmod Torah. Falou, porque eu quero estudar a Torá. Rabi Yochanan vira para ele e fala, ben miata, você é filho de quem? Veloi gidlo. Ele não quis contar para ele quem ele era. Por quê? Porque se ele soubesse que ele era filho de Urkenos, e Urkenos tinha a nossa grande proteção, vem querido, senta aqui na cadeira real. O mundo infelizmente sempre foi assim, ok? Mas ele não quis falar para ele de propósito, para ver a reação de Rabi Yochanan ben Zakkai. Só que diferente de tudo que aconteceu na vida de Eliezer até agora, Amar lo, mimecha lo lamata kriyat shema velo tefilá velo birkat hamazon, fez uma pergunta para ele o seguinte, olha só, vamos fazer aqui uma entrevista se você vai ser aceito no meu Beit Midrash, na minha casa de estudo ou não. Se você sabe fazer kriyat shema, Shema Israel, Hashem Eloheinu, não? Tefilá, sabe alguma coisa de tefilá? Birkat hamazon, mitzvah da Torá. Faça a menor ideia do que você está falando. O que a gente poderia imaginar? Imaginem só vocês hoje em dia, as maiores yeshivot, chega um aluno para o Rosh Yeshiva, sei lá, vamos imaginar, não quero falar nome de yeshivot, mas yeshivot que tem 6.000 alunos. Vem, o Rosh Yeshiva vai entrevistar um dos alunos, pergunta para ele, querido, o que você sabe? Nada. Nada! O que você está fazendo aqui? Amarlo, falou para ele, eu não sei nada disso. Amarlo, amat velmedcha shloshtan. Você vem aqui comigo e eu vou te ensinar essas 3 bases. Essas 3 bases eu vou ensinar você. Amarlo, bibni mata borre. Ele ensinou para ele os 3 e ele continuou chorando. Amarlo, sheni mevakesh lilmod Torah. Ele falou, eu quero mais. Eu não quero que ele atma birkat hamazon e tefilá. Tá ótimo, mas yala. Não. והיה אומר לו 2 הלכות כל ימי השבוע והיה חוזר עליהן ומדבקן. Aqui tem a ideia fora do normal de todo esse início. Fala aqui que toda semana, durante uma semana, ele ensinava, Rabi Yochanan ben Zakkai ensinava a Eliezer 2 halachot apenas. E o que ele fazia durante todo o dia? Conta aqui, onde a gente está. Ele voltava para as alahot, ficava estudando, o medabkan. Ele ficava davuk, ele se juntava. Ou seja, aquilo ali passava a fazer parte do quê? Da vida dele. Ok? Asash monai yamim velotam klum. Acho que ele não gostava muito de comer. Mas passou mais 8 dias, ele falou, não vou comer nada. E vieram até Rabi Yochanan ben Zakkai. Eu vou agora encurtar para a gente poder caminhar um pouco mais. Mas a continuação da história é que Eliezer ainda, ele, cada semana, as 2 alahot modificavam ele, transformavam ele, faziam ele se tornar uma pessoa melhor, de alguma forma. Até o ponto que, de repente, se juntaram os 3 milionários de Jerusalém, Tzitz Eliezer, Kalba Savua e Urkenos. E o que eles foram fazer? Visitar a yeshiva de quem? De Rabi Yochanan ben Zakkai. Quando ele chega lá, o que acontece? Os 3 chegam e eles falam, e aí, como é que estão indo os alunos? Como é que estão os estudos? Ele fala, olha,
eu tenho uma pérola aqui. Tem uma pérola aqui nesse Beit Midrash. Eles achavam que ele fosse tirar quem? O gadolador da época. E de repente, quem chega? Vem Eliezer, diante do pai, que ele já não via muito tempo. Veio Rabi Yochanan ben Zakkai, virou para Eliezer e falou: Yala, começa a drachar. Você tem o seu Beit Midrash todo, você está diante dos 3 maiores milionários, começa a falar. Conta no porquê de Rabi Eliezer, Velo Amar Klum. Ele não quis falar. Por quê? Aqui ele fala, a explicação não é pelo kavod do pai, é pelo kavod do Rav. Ok? Porque nesse caso, ele não queria falar Torá na frente do próprio rabino dele, que ensinou para ele, talvez não o mundo todo, mas tudo que ele sabia, ele devia a ele. Rabi Yochanan ben Zakkai, ele entendeu, ele saiu e ele ficou atrás de Eliezer ben Urkenos. E de repente, quando ele saiu e Eliezer viu que o rabino dele não estava mais lá, ele começou a falar, começou a dar divrei Torá, e começou a se expressar, e etc. Até que Rabbi Yochanan ben Zakkai, que está atrás dele, vem por trás dele, dá um beijo nele, e ele olha e ele fala: esse aqui é a pérola desse Beit Midrash. E na hora, vocês podem imaginar qual foi a reação de Urkenos, do seu próprio pai, que na realidade, ele estava indo para lá para algo que ele nem sabia o que queria encontrar. E só para terminar, porque Bemet o final é muito interessante. Um minuto. E aí, ele vira e fala o seguinte, o Rabi Yochanan fala para ele, fala: agora que eu sei quem você é, agora que eu sei tudo que você passou na sua vida, eu consigo entender um pouco por que você chorou. E aí ele termina e fala o seguinte: eu vou trazer um exemplo para vocês do que esse homem, Eliezer ben Urkenos, se parece. Ele fala: Lemayan shel mayim, שהוא נובע ומוצא מים, ויש בכוחו להוציא מים יותר ממה שהוא מכניס. Ele fala, isso é como se fosse uma fonte de água. Uma fonte de água que muitas vezes pode entrar pouca água, mas a força que essa fonte de água, o quanto essa água, essa fonte, ela pode dar água, é muito mais forte do que a água que entra. Em outras palavras, ele quis falar o que para ele? Que por mais que entra toda semana em você 2 alahot, olha a potência que você tem na sua vida, olha quem você pode ser. Com 2 alahot você se transformou nisso. Uau, imagina mais. Ao ponto, pessoal, que o Pirkei Avot, só para vocês entenderem o nível que chegou esse homem, o Pirkei Avot, ele fala o seguinte, no 2º capítulo, na 8ª Mishnah, ele fala: Hamishat talmidim hayu leRabban Yochanan ben Zakkai. Ele conta sobre 5 alunos que Rabi Yochanan ben Zakkai teve. E quem é o primeiro? Ve'eloen Rabi Eliezer ben Urkenos. O primeiro a ser contado no Pirkei Avot como o maior aluno, dos 5 alunos maiores que Rabi Yochanan ben Zakkai teve. O maior deles era Rabi Eliezer ben Urkenos, ao ponto que a Mishnah fala que se tiverem os 4 maiores alunos de Rabi Yochanan ben Zakkai com uma opinião, e Rabi Eliezer ben Urkenos com outra opinião, a balança vai pender para o lado dele. E assim a gente, de alguma forma, tem muitos detalhes mais, mas a gente, Bemet, não tem tempo. E assim termina essa primeira parte do que eu queria falar. Em outras palavras, a gente vê que Torá está ligado com força de vontade. Torá está ligado com Shetiu Amelim Batorá, com se esforçar. Não tem como ser diferente, não tem. A gente pode pensar em fórmulas mirabolantes e de repente entrar por osmose, ou talvez de sentar e achar que a gente vai ter a revelação de Deus, de saber toda a Torá ou de crescer um pouco mais. Mas, Better, a gente tem que entender que para ter Torá na vida, tem que conquistar, tem que querer, tem que ter força de vontade. A gente viu isso com Rabi Akiva, e a gente viu agora com esse homem, Eliezer ben Urkenos, que literalmente foi jogado para ser um agricultor, e dentro dele tinha uma chama, tinha uma neshama tão especial, tão fora do normal, que ele precisou da revelação de Eliyahu Navi,
precisou de um homem como Rabbi Yochanan ben Zakkai para mostrar para ele que ele pode. E aí a gente se pergunta, e eu? E nós? Até onde a gente pode chegar, pessoal? Até onde a gente tem que chegar na realidade? Então a gente vai agora passar para a segunda fase desse nosso shiur, que parece me entender um pouco mais uma pergunta muito simples, por outro lado muito difícil de entender, e eu vou explicar por quê. O que a gente comemora em Shavuot? Lembra quando a gente teve aqui a aula de Purim, a gente falou um pouco que a gente tem que sair daquela mentalidade de Gan, né? Que a Ganenet, com todo o kavod para ela, ensinava pra gente, né? Do malzinho, do bonzinho, de etc. Em Shavuot a gente foi ensinado que o que aconteceu? Chag Matan Torah. Está escrito isso na Torá? Só estou perguntando, não sei. Sim ou não? Está escrito na Torá que em Shavuot a gente recebeu a Torá? Sim ou não? Tem a ver com o que Hashem... Hã? Não, óbvio que tem a ver, mas... Vamos parar para pensar um pouco, pessoal. Quero trazer em 2 minutos, não um contexto histórico, mas só para a gente entender o momento que a gente está vivendo nesses 6 dias que a gente começou. Ontem, na verdade, que foi o dia 1º de Sivan, até o dia que a gente vai chegar, Bezrat Hashem, na festa de Shavuot. A gente sabe que no primeiro dia de Sivan, ou seja, no primeiro dia do 3º mês, Miriam, Bezrat Hashem. A gente sabe que no dia 1º de Sivan, Am Yisrael chegou Bemidbar Sinai. A gente vai ler isso em Shavuot, ok? Vocês podem olhar lá depois e conferir. A gente chegou no Midbar Sinai. E aí está escrito que o povo judeu estacionou Neged Ahar, diante do monte. Aqui vem o famoso Rashi que fala o quê? Está escrito, o povo judeu estacionou, na linguagem do singular, para mostrar o quê? Muito obrigado. Tem mais um aqui. Para mostrar o quê? Fala o Rashi, que Ish Echad Belev Echad. Está escrito que o povo todo estacionou na linguagem do singular, porque eles estavam com a mesma o quê? Com a mesma intenção. E aí, de repente, todo mundo sabe que Moshe Rabbeinu vem para eles e faz um pedido para eles. Fala, olha, agora eu vou bater um papo lá em cima, já eu volto. Ele volta no 3º dia de Sivan, e aqui começa o que a gente chama de Shloshet Yemei Agbalah. São os 3 dias da separação, do dia 3 ao dia 6, que o Moshe Rabbeinu vira para eles e fala, não se aproximem do Har, Itkadshu, vocês têm que se santificar acima de tudo. E é muito interessante a gente entender que para poder receber algo tão especial, a gente não pode ser a mesma pessoa. A gente precisa se santificar, a gente precisa se esforçar, a gente precisa fazer com que esses dias sejam diferentes. A gente não está entrando em dias normais. A gente está entrando em dias muito, muito especiais. Yemei Ratzon, dias de vontade muito, muito grandes. E o que acontece? Moshe Rabbeinu vira para eles e fala, não se aproximem do Har, do Monte Sinai. Quem se aproximar, infelizmente vai morrer. Se preparem, os homens se separem das suas esposas, e etc, etc, etc. Até que no dia 6 de Sivan, tem discussão na Gemara, a gente não vai entrar nisso, se foi no dia 6 ou se foi no dia 7, mas não vamos entrar nisso, porque senão a gente não vai sair disso. Está escrito que a Kadosh Baruch Hu começou a falar o quê? Para Moshe e para o povo, a série está de Brot. Está escrito alguma coisa de Torá por enquanto? Não. E a gente sabe que Moshe Rabbeinu, depois desse dia, ele permanece 40 dias e 40 noites aonde? No Har Sinai, até que de repente, 40 dias depois, é o dia 17 de Tammuz. O que acontece? O que está acontecendo lá embaixo? Yafé, Reta Egel, vira Kadosh Baruch Hu, fala Moshe, Lechret Keshichet Tamcha. Desce que esse teu povo se perverteu, saíram do caminho. Zeu, Moshe Rabbeinu desce. E aquelas Luchot Abrit, que a gente comemora no dia 6 de Sivan, que a gente está escrito que Katvu Be'etz Ba'elokim, que tinham milagres, que de qualquer lado que você olhava as Luchot, as tábuas da lei, elas estavam escritas da mesma maneira. Você olhava de frente e de costas, elas eram milagres, eram fogo, muitos milagres. Moshe Rabbeinu, o que ele faz? Ele quebra. Se Moshe Rabbeinu quebra, por que eu comemoro? Be'etzem, quando que eu tenho que comemorar, se eu tivesse que comemorar?
nas segundas tábuas, que quando acontece em Yom Kippur. E na verdade em Yom Kippur, o que eu estou fazendo o dia inteiro? Não comendo, e jejuando, e pedindo desculpa, ratado. Então, gente, desculpa, pergunta. O que eu comemoro? Está tudo errado, rasga tudo. Vamos começar de novo. Yala, Hag Matan Torah, tem Deus, obrigado pela que Torá, se essa Torá foi quebrada. Pergunta muito forte, não é verdade? Qual é a resposta? Quais são as sugestões? Então, pessoal, a gente tem que entender, a gente vai entender isso no final do shiur, obviamente, porque a gente precisa passar por um processo agora muito interessante para a gente crescer ainda mais no trabalho que a gente tem que fazer em nós mesmos nesses dias que antecedem, obviamente, Hag HaShavuot. Vamos parar para pensar uma coisa. Existe uma Gemara, eu não vou ler ela de novo porque senão a gente não vai ter tempo, mas uma Gemara muito famosa no Tratado de Shabbat, que conta o que aconteceu lá em cima, no momento que a Kadosh Baruch Hu resolveu tirar a Torá do tesouro espiritual dele e dar a Torá para os seres humanos. Não sei quem já ouviu essa Gemara ou não, mas ela é muito interessante. Vou falar ela muito rápido. Está escrito que quando Moshe estava lá em cima e a Kadosh Baruch Hu foi dar para ele, vieram os anjos e começaram a falar: Kadosh Baruch Hu, o que você está fazendo? Você vai pegar a Torá, que é tudo de espiritual, e você vai dar para o Basar e Vadam? E você vai dar essa Torá para o ser humano? E aí Moshe Rabbeinu, o que ele fica? Como é que ele fica? Ele escuta os anjos falando dele, ele treme. A Kadosh Baruch Hu vira para ele e fala: segura no meu trono celestial, no Kisei HaKavod, e responde para eles. Porque essa é a resposta definitiva para provar se vocês são merecedores ou não. Moshe Rabbeinu vira, segura no Kisei HaKavod, como conta na Gemara, e ele começa: Deus, o que está escrito na tua Torá? Primeiro mandamento: Anochi Hashem Elokecha asher yotzeticha me'eretz Mitzrayim. Eu sou o teu Deus que te tirei do Egito. Vira Moshe para os anjos e fala o quê? Vocês estiveram no Egito. Ah, não tiveram não. Deus, segundo, por favor. Lo yelecha Elokim acherim al panai. Não terão outros deuses. Moshe, segurando no trono de Deus, vira para os anjos e fala: vocês têm instinto de fazer idolatria? Existe a possibilidade de vocês terem outro Deus. Não profanar o nome de Deus. Não falar o nome de Deus em vão, desculpa. E assim por todos os mandamentos que aconteciam, Moshe Rabbeinu falava para eles: vocês têm pai e mãe para respeitar, vocês têm Shabbat para respeitar, vocês podem matar, roubar, tudo isso. E nesse momento os anjos falam: não tem mais argumento. É tua, vai que é tua. Literalmente. E Moshe Rabbeinu, ele dá uma resposta aqui, pessoal, que na realidade era uma resposta muito importante para cada um de nós. E literalmente é um dos trabalhos fortíssimos que a gente tem que fazer em relação a Hag HaShavuot. É verdade que, como a gente falou, a gente não deveria comemorar Hag Matan Torah em 6 de Sivan. Porque Be'etzem, o que aconteceu em 6 de Sivan não durou para sempre. A Torá que a gente conhece hoje, ela foi novamente dada em Yom Kippur. Não é verdade? Mas aqui a gente tem que entender uma coisa muito interessante. O que a gente comemora de verdade em Shavuot não é apenas o fato de que a gente teve a possibilidade de receber a Torá e depois a gente errou. Mas Kadosh Baruch Hu, ele confiou na gente para carregar esse legado chamado Torá. É muito mais forte do que somente cumprir ou não cumprir a Torá. É o famoso dia que Asher Bahar Banu. Esse é o dia. É o dia que a gente, na verdade, a gente pode falar: sim, nós fomos escolhidos. Igual, sabe, Leavdil, com todas as diferenças, quando tem 2 times de futebol, né? Aí você tem os 2 capitães do time, né? E o pessoal que fica esperando ser escolhido, como é que eles ficam? Pelo amor de Deus, eu. Aí quando você é escolhido, como é que você fica? Yes! Você começa a comemorar. Isso é Shavuot, na verdade. Be'etzem Shavuot é a gente entender que Asher Bahar Banu, que a Kadosh Baruch Hu escolheu cada um de nós.
cada um de nós para algo muito grandioso que se chama vida. Para algo muito grandioso que se chama crescimento, que se chama missão. Só que a gente só consegue entender isso por mais que as luchot elas foram quebradas, mas esse poder na mão do homem, na mão do ser humano, isso que Hashem tirou a Torá do mundo espiritual e colocou ela para esse mundo, é exatamente esse ponto que a gente tem que comemorar. A confiança que a Kadosh Baruch Hu tem em cada um de nós. Agora, a gente sabe que toda escolha tem a sua responsabilidade, não é verdade? Quando o capitão do time escolhe os jogadores, o que ele quer, Betzem? Ele quer ganhar. Ele quer um bom desempenho. Ele quer que você dê o máximo. E com toda a diferença do mundo, é exatamente isso que a gente tem que fazer na nossa vida. E aqui surge a grande pergunta. Onde nós estamos? Nós estamos no máximo? Nós estamos querendo o máximo, pelo menos com a força de vontade para ter o máximo ou não? E é exatamente por isso que a gente tem um costume, não vou entrar agora se é obrigação ou não, mas que a gente tem o costume de ficar acordado a noite toda. Porque está escrito que Moshe Rabbeinu, quando ele veio, né, quando ele voltou do Har Sinai, Hashem, ele literalmente trouxe para o acampamento de Am Israel trovões e etc. no dia 6 de Sivan. Todo o povo viu os trovões e a voz, etc. Vou fazer só um parênteses muito interessante. Rav Eliashiv, se eu não me engano, Rav Eliashiv Zecher Tzadik Livracha, ele falava que Chag HaShavuot é o Chag que a gente tem que, mamash, apesar de não normalmente em Yom Tov, em Shabbat, nós não fazemos pedidos pessoais, mas é um dia que ele é mesugal para refuá, para cura. Porque bidiuk nesse dia, está escrito que todo o povo viu os trovões, ouviu, quem não escutava começou a ouvir. Em outras palavras, que todo mundo ficou 100% saudável. E exatamente a possibilidade, a força que esse dia tem, nesse momento ele falou muito mais forte nos Aseret Dibrot. Quando a gente estiver nos Aseret Dibrot, a gente sim deve pensar nisso. Realmente é importante pensar nisso. Um dia ele fala Messugado, se ele falou, quem sou eu? Mas a gente realmente tem que pensar nisso. Foi só um parênteses interessante. Mas, e de repente, onde o povo está nesse momento? Fala o Midrash que o povo está dormindo. Moshe Rabbeinu manda eles se prepararem e o povo está dormindo. Leavdil, parece o Paró, que a gente sempre fala que quando teve a praga dos primogênitos, onde é que o Paró estava? Dormindo. É a famosa musiquinha, Paro de pijama ben salai, não é verdade? Que o Paró saiu de pijama no meio da noite quando ele viu o filho dele. Leavdil, parece isso. Vocês têm que se preparar para alguma coisa, vocês estão dormindo? Então, Hafetz Chaim, na Mishnah Brura, ele fala que para poder consertar isso que o povo judeu ele dormiu, para poder consertar isso, a gente tem o costume de permanecer a noite acordada. Ah, mas eu não consigo ficar acordado a noite toda. Mas pelo menos lembra para que você tem que se preparar. Pelo menos lembra para o que você está, o que te espera. O que vai acontecer na manhã seguinte. Vocês querem entender o que acontece na manhã seguinte? Algo fora do normal. Sfat Emet. Já ouviram falar no Sfat Emet? Quando ele fala de Shavuot, ele fala uma frase. Uma frase é uma bomba. Mas ele fala o seguinte. A gente sempre fala, e é importante a gente sempre ressaltar, que Betzem a gente não comemora apenas a entrega da Torá que a gente falou. Na verdade, a gente não comemora o passado, ela, o presente. A mesma força, o mesmo potencial, a mesma santificação que o povo judeu teve nesses 6 dias de Rosh Chodesh Sivan até Shavuot, nós temos que ter também agora. E ele fala o seguinte: Bechol Shana Bechag HaShavuot, em todo ano, na festa de Shavuot, Lifnot Boker, um pouco antes do amanhecer, em outras palavras, naquele momento, está quase ficando dia, que é o momento que, logo na manhã, Kadosh Baruch Hu, ele veio com os 10 mandamentos, a Neshama Shelanu Mitchaberet Imotá Neshama Atika Sheamda Behar Sinai. O que vai acontecer espiritualmente nessa manhã, um pouco antes de amanhecer,
é que a nossa alma, ela vai ter a chance, ela vai ter o mérito de se ligar com as almas que estavam aonde? No Har Sinai. E aquelas almas, Amra Na'aseh Venishma Vekibla et Aseret Hadibrot Be'ahava. Quando nós falamos Na'aseh Venishma, que nós vamos fazer e depois nós vamos ouvir, e a gente recebeu os Aseret Hadibrot, qual é a última palavra que o Sfat Emet ele fala? Be'ahava. Pessoal, sem amar a Torá, nada funciona. Sem amar Kadosh Baruch Hu, nada funciona. A gente tem que ter isso enraizado dentro da gente, no nosso DNA, literalmente. E eu vi uma explicação muito linda do Rav Baruch Rosenblum, que ele fala, se a gente for parar para pensar, Na'aseh Venishma, que grande coisa tem aqui. Tudo bem, normalmente a gente ouve e depois a gente faz, não é verdade? Mas naquele momento o povo judeu sabia que Hashem estava falando com eles. Então que grande coisa teve aqui em falar Na'aseh Venishma? Que nível espiritual tão grande o povo judeu chegou? E ele explica que, na realidade, o nível que o povo judeu chegou não foi só o nível de poder falar, uau, a gente é melhor, ou a gente é muito elevado. É que, na verdade, quando eles ouviram Moshe falando que a Kadosh Baruch Hu agora vai trazer para eles oraot, vai trazer para eles ideias, vai trazer para eles mandamentos, por que eles falaram logo nascer? Por que eu falo, eu vou fazer? Porque eu me sinto shayach aquilo. Eu sinto que eu faço parte daquilo, mesmo sem saber o que é. Nesse momento, ele explica que a Neshama de Am Yisrael foi tão forte, eles se sentiram tão conectados, eles sabiam que Be'etzem, o que ia vir, fazia parte deles. Eles só não sabem como que eles conseguiram viver até agora sem isso, que eles falaram nascer. Ou seja, não tem como. Não tem, você pode colocar o que você quiser, eu vou viver, eu preciso disso na minha vida. E aqui vem o ponto que eu queria tentar, da gente conseguir terminar. 2 pontos, na verdade, muito fortes e muito interessantes. O primeiro é do Shlach Kadosh. O famoso Shlach Kadosh, no livro dele, Shnei Luchot HaBrit, ele começa falando coisas muito interessantes da Haftarah, que a gente vai ler em Shavuot, que fala de Ehezkel, do Maseh Merkavah, das carruagens celestiais. Não dá para entrar agora nisso também, porque é uma história por si só, de verdade. Mas ele fala o seguinte, pessoal. Chayav lismor bazeh achad beyoter. Essa festa a gente tem que estar muito alegre. Ah, mas é aquela alegria que a gente sempre fala de Sukkot. É verdade, tem que ter alegria. Mas o Shlach Kadosh fala, essa festa é beyoter. Que o Yom shezachinu bo leketer haTorah. É o dia que a Kadosh Baruch Hu vai chegar para cada um de nós com a coroa da Torá e ele vai perguntar assim, você quer ou não? Você quer receber ou não? Você entende que eu estou escolhendo você mais um ano, mais uma vez, para dar prosseguimento a uma história que começou lá com Adão e Havá ou não? E ele continua, e ele termina falando uma coisa que, Bemet, é fora do normal, e ele fala, Veliot muhtar beketer haTorah, lekayem ve'agita bo yomam valayla, para que nesse dia a gente possa cumprir o mandamento, que a gente tem que estar o tempo inteiro em contato com a Torá de manhã e de dia, que a Yom HaKadosh Hazeh, porque esse dia sagrado, o Yom HaDedina. E ele coloca literalmente no livro dele, pessoal, 3 pontinhos. O que o Shlach Kadosh está falando é que Hag HaShavuot é Yom HaDin. É dia de quê? De julgamento. Calma agora, que agora não estou entendendo nada. Você começou falando que Shavuot não tem nada de entrega da Torá. A gente viu que não tem, não é verdade? Você começou falando de que o que a gente comemora se Be'etzem a Torá foi quebrada. Já explicamos. Agora tem outro dia que a gente é julgado? Que história é essa? Shlach Kadosh, ele termina e ele bota 3 pontinhos como se fosse assim. Imagine o que você quiser, só que tem comentaristas dele que falam algo muito, muito forte, pessoal. Em Rosh Hashanah, nós somos julgados, não é verdade? Né? A gente fala na Tfilah, Kama Yavru, Vekama Yamutu. Quantos vão passar,
E quantos não vão passar? Mi bekitzó ou mi lo bekitzó, quem vai sofrer, quem não vai sofrer, etc, etc, etc. Não vamos entrar nisso agora, é um julgamento do mundo. Não é verdade? Mas nós temos outros momentos no ano que nós também somos julgados. E fala o Shlach Kadosh, Be'etzem Hag HaShavuot, você vai ser julgado por quanta Torá você, os seus filhos e a sua família vão ter no próximo ano. E a decisão não é dele, é sua. O que você vai fazer, como você vai fazer, como você vai passar o próximo ano, como a Torá vai ser a sua vida no próximo ano, em Hag HaShavuot nós seremos julgados exatamente por isso, pessoal. E sem dúvida nenhuma a gente tem que entender, uau, como assim? Eu quero tanto que meus filhos estejam no bom caminho, eu quero tanto que minha família esteja no bom caminho, que minha família tenha isso, e que tenha Torá, e que tenha ética, e que tenha tudo isso. E de repente a gente tem uma oportunidade de ouro na nossa frente. Basta a gente entender a importância e a relevância desse dia, como fala o Shlach Kadosh, que a gente tem que estar muito alegre, e que por outro lado nós temos que saber que ele é muito, mas muito sagrado. É um dia que a gente vai estar sendo julgado também, pessoal. E é por isso que o Ben Ishai, quando ele fala, tomem muito, ele escreve muito forte, mas de uma forma muito resumida, ele escreve, tenham muito cuidado com assuntos mundanos nesse dia. Todos os dias a gente tem que tomar um pouco de cuidado, mas a gente sabe que a gente vive num mundo e que é muito difícil. Mas ele fala, nesse dia, cuidado com o que vai sair da sua boca. Ah, mas Rosh Hashanah você fala a mesma coisa? Claro! Porque a gente está o quê? A gente está sendo julgado. É preto no branco. A coroa da Torá vai estar aqui. A coroa da Torá vai estar na mão de Akadosh Baruch Hu. A pergunta é, você vai entrar na Kupá com ele ou não? Você vai ao encontro da noiva? Você vai ao encontro da Torá ou não? E eu sei que o assunto de Torá, muitas vezes ele parece um pouco distante para as mulheres, e talvez as mulheres não têm tanta obrigação de estudar como homem. A gente não vai entrar também nisso, no que a mulher precisa, não precisa, mas não é o nosso tema. Mas eu só acho que a gente tem que entender uma coisa muito importante. Todos os dias de manhã, enquanto os homens, na Birkot HaShachar, nas bênçãos da manhã, eles falam, Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam shelo asani isha, eles agradecem a Deus por não ter. Eu agradeço todo dia porque eu não sou mulher. Por que eu agradeço isso a Deus? Não porque eu acho que eu sou melhor do que as mulheres. Por quê? Porque isso que Deus não me fez mulher me dá a oportunidade de fazer mitzvot, preceitos que as mulheres o quê? Não precisam fazer. Só que olha que coisa linda. Qual é a brachá que vocês fazem? Vocês já pararam um dia? Não só para entender a tradução, mas para entender o que vocês estão falando para Hashem. Hashem, Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam she'asani kiritzono. Eu sou a sua vontade. Eu estou aqui para fazer a sua vontade. Para os homens não está escrito isso. Vocês têm que entender que a coroa da Torá, dentro de uma casa, ela depende de vocês. Ela depende, não vou falar única e exclusivamente, mas a coroa, se a coroa da Torá vai entrar na sua casa ou não, quem vai ser o motor da casa são vocês. Não tem dúvida. Não tem a menor dúvida disso. Por quê? Porque vocês são criadas de acordo com a vontade de Hashem. Não porque, ai meu Deus, mas poxa, por que eu não falo que Deus não me fez homem? Já pararam para se perguntar isso? Por que a brachá não é Shelo Asanish? Porque parece que você não quer ter a possibilidade de cumprir o quê? As mitzvot. Então todo dia você se declara para Hashem. Igual aquela declaração para o maridão, meu amor, te amo. Você vira para Hashem e fala, Hashem, muito obrigado. Muito obrigado porque eu sou criado eu sou criada de acordo com a sua vontade. É lindo. Então nós temos obrigações, nós temos possibilidade de crescimento, mas o que nós temos que entender de verdade, pessoal, é que o estudo de Torá, ele não é algo que ele tem que ser apenas particular.
ele não é algo que ele tem que servir apenas para mim. E a gente vai terminar com o Rav Kook, porque tem que terminar com o Rav Kook. Não dá para não terminar com o Rav Kook. O Rav Kook, chama mais coisa, mas não tem como. O Rav Kook, no livro dele, Orot HaKodesh, Orot HaTorah, desculpa, até me confundi do livro. Desculpa. Ele escreve o seguinte, que a gente tem que tentar na nossa vida estudar a Torá, como a gente fala, lishma. Estudar a Torá lishma é você estudar a Torá porque você entende a importância disso, porque você entende o quanto isso é bom, o quanto que isso vai te fazer uma pessoa mais ética, mais moral. Não é verdade? Betsam é isso que a Kadosh Baruch Hu pede da gente. Mas ele fala o seguinte, pessoal. Metziut ha-chokhmah, o Rav Kook, ele fala que a realidade dessa sabedoria que a gente adquire com a Torá, uretzon Hashem itbarach shetieh befol. Quando eu estudo Torá, quando eu cumpro Torá, eu estou pegando a sabedoria divina e transformando ela na prática. Ve'i metziut yoter nechmada umeulá mekol ma she'efshar lechashev. E essa é a realidade mais interessante, mais elevada do que tudo que a gente pode pensar. Ve'en achissaron ki mitzideinu. Tudo que falta no mundo é só mitzideinu. É tudo que a gente precisa fazer. Eu estudo Torá para me completar. Não é verdade? Igual que o homem precisa da esposa para poderem ser uma alma só. Na rua, como está escrito em Sefer Bereshit, Vedabak beisto veio shneiam lebassar echad. São um só. A gente precisa se completar. E como que a gente se completa? A gente se completa espiritualmente, sem dúvida nenhuma, com a Torá, porque é a Retzon Hashem, a vontade de Hashem. E continua o Rav Kook que fala, Hormat a Torá. O que é essa sabedoria da Torá? Pessoal, olhem que coisa linda, quando a gente estuda a Torá, quando a gente cresce, quando a gente lê um parágrafo de um livro que traz um crescimento para a gente, Gilui Haeloki. A Torá, ela é a revelação divina aqui nesse mundo. Kefir etzono itbarach, abba mitzad avodateinu vetalmudeinu. O Rav Kook fala, como você adquire isso? Como você adquire essa sabedoria? Tem que ter avodá. Tem que trabalhar. E não é trabalhar somente nos nossos trabalhos para poder ter o nosso sustento na nossa casa. Torá, você tem que trabalhar, você tem que se esforçar. Vetalmudeinu, e o seu estudo, ou seja, a Torá não vai vir sozinha. Você não vai estar sentado e acabou. Por outro lado, como está escrito também na Torá, Lo bashamayim. Ela não está nos céus para você falar, uau, como ela está longe. E muito menos no mar para você falar, como é que eu vou chegar até lá. Fala, Krová adavar meod beficha ubilvavecha la'asotot. Está próximo de você, da sua boca e do seu coração para você cumprir. E termina o Rav Kook, e isso aqui é realmente fora do normal. O bevadai eino dome aor amitchadesh mitzad achibur haTorah lenafshazo laor anolad meitchabruta lenefesh acheret. E é óbvio que a Torá, a luz que vai se renovar com uma alma, não pode ser comparada com a outra. Ou seja, cada pessoa tem o quê? A sua finalidade. Cada pessoa tem sua missão. Nós falamos isso no vídeo, para quem não assistiu, na semana passada, sobre a ideia da missão de cada um no mundo, a finalidade, a ideia das bandeiras, que a gente está começando agora o livro de Bamidbar. Cada um tem o seu. Veimken, o Magdil a Torá mamash belimudou, ele engrandece a Torá com seu estudo. Vekevan shakadosh baruch hu rotze sheyagdil Torá. Uma vez que a Kadosh Baruch Hu quer que a Torá ela vá se engrandecer, Aderech hayashar u sheilmad ata adam mitzad ahavato et haor agadol. Porque a pessoa tem que querer estudar pelo amor para poder adquirir essa sabedoria divina, essa revelação divina no mundo. Sherotze Hashem itbarach begilui metziuto sheitgadel yoter veyoter. Umikol sheken lechadesh batorah שהוא ודאי הגדלת התורה ממש באור כפול. E obviamente também renovar a Torá. Não só a gente está satisfeito com o que a gente sabe ou com o que a gente tem. E sim, a gente tem que entender que todos os dias a gente tem que se renovar. Todos os dias a gente tem que crescer. Nahon, é difícil, é verdade, todo mundo tem a sua vida, todo mundo tem os seus afazeres. Mas quando você entende o como que a Torá ela transforma as pessoas,
Como Rabbi Yosef na Gemara, ele fala, e o Loa Otoyoma, se não fosse o grande dia, o dia que a gente vai comemorar em Shavuot, Kama Yosef fica Beshuka. Quantos Yosef eu ia encontrar no mercado? Ou seja, a Torá é o que de alguma forma faz com que a gente possa se transformar, com que a gente possa entender um pouco mais a sabedoria de Deus. Não entender por que ele faz isso ou por que ele faz aquilo, mas a gente pode alcançar de alguma forma essa sabedoria divina que, sem dúvida nenhuma, ela está ao alcance de todos nós. E é exatamente isso que a gente tem que comemorar em Shavuot. Não só ficar feliz com os Aseret Dibrot e levar as crianças para ouvir, tem uma importância fora do normal, mas a ideia de que em Shavuot, a Kadosh Baruch Hu deu para cada um de nós a possibilidade de lechaber, de juntar Shamayim com as nossas... Shamayim, os céus, o que é espiritual, a Torá, com a Aretz, com a terra, que é exatamente as nossas ações. Quando o Sefer Torá, ele volta para o Arona Kodesh, na Tefilá, a gente fala uma frase muito interessante. A gente fala, Odu aleretz veshamayim. Ou seja, Odu aleretz veshamay, a Torá, isso agora que está caminhando de volta para o Aron, é o que faz a gente ter essa conexão de Shamayim com Aretz, de entender um pouco mais o que Kadosh Baruch Hu quer de cada um de nós. Mas a gente tem que saber, Torá só vem com esforço, Torá só vem com choro. Só que a gente tem que entender que esse choro, ele tem que ser um choro verdadeiro. Um choro para que os nossos filhos, eles sem dúvida nenhuma, os nossos netos, para quem já tem neto, sem dúvida nenhuma, para que eles possam seguir esse caminho tão grandioso, tão bonito, tão puro, e que sem dúvida nenhuma o que a gente tem que desejar nesse dia é que a gente possa amar a Torá. Porque quando a gente ama a Torá, a gente vai automaticamente estar amando, sem dúvida nenhuma, cada vez mais a Kadosh Baruch Hu. Que a gente realmente dê o verdadeiro significado dessa festa, que a gente dê o verdadeiro significado da Torá para a nossa vida, e que a gente, de uma vez por todas, consiga tirar um pouco a Torá do nosso armário, tirar um pouco a Torá da sinagoga e colocar mamash, mas de verdade entender que esse é o dia que Asher Bahar Banu. Ele escolheu exatamente cada um de nós. Boa noite e Yeshua.